Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico laboratorial das hepatites virais. Bom, então a hepatite, o que vem a ser hepatite, né? É uma inflamação no fígado que, dependendo do agente, ele pode provocar a cura apenas com repouso, requerer tratamentos que são prolongados e, em último caso, transplante de fígado. As hepatites, né, as hepatites de importância médica, as principais são a hepatite B e a hepatite C. Né? Tanto uma quanto a outra, então o vírus da hepatite, a hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B e a hepatite C é causada pelo vírus da hepatite C. Nós temos ainda o vírus da hepatite A, levando a hepatite a hepatite D, que também pode ser chamada de hepatite delta, e hepatite E, ou hepatite E. Tem um vírus que pode contaminar o fígado, mas não causa doença, e é chamado de vírus da hepatite G, mas não é patogênico nesse caso. Bom, vamos falar primeiro de como funciona o vírus da hepatite A. Então, esse vírus é um vírus de RNA, não é um vírus de DNA, o seu conteúdo é ácido ribonucleico. A transmissão desse vírus é por água ou alimento contaminado, a contaminação então é fecal-oral. As formas clínicas da doença, então, você tem a forma aguda ou a forma fulminante, você não tem cronificação da hepatite A. O indivíduo se contamina com a hepatite A e sara ou ele acaba morrendo. A hepatite A é muito comum em crianças, né? Como ela é fecal-oral, a contaminação, então a criança mexe muito na terra, próximo a córregos. Então ele pode se contaminar com a mão e aí levar a mão à boca e se contaminar com o vírus da hepatite A. Porém, pessoas que têm o sistema imunológico funcionando de maneira ok, funcionando bem, a hepatite A é uma doença, o prognóstico é bem benigno. Então, só com indivíduos que têm algum problema de idade, já são pessoas mais velhas ou são imunossuprimidos, que vai ter um problema muito maior com relação à hepatite A. Caso contrário, não, a evolução ela é benigna, então ela não cronifica. Aqui eu tenho alguns dados sorológicos da hepatite A, então vamos começar aqui de cima para baixo. Então, na fase aguda, quando você se contamina com o vírus da hepatite A, você vai ter positivo na tua corrente sanguínea IgM, né? Eu falo positivo ou reagente, está certo os dois casos, e antivírus da hepatite A total, que aí também é reagente. Quando fala de total, é que pode ser que tenha ou não a IgG já pronta. Então, no diagnóstico é feito a IgM. A IgM é o melhor marcador diagnóstico, inclusive. E aí, dependendo, eles fazem também a de IgM e IgG. Por isso que eles falam total. Quando você adquire imunidade, você vai ter presente na circulação sanguínea antivírus hepatite A total ou então a IgG. Por que total, né? Porque se for no começo de resposta vacinal, por exemplo, ou contato com o micro-organismo, pode ser que você tenha ainda a IgM, e a IgM ela acaba desaparecendo depois de um tempo. Quando a gente fala de resposta imunológica para esses bichos todos, sempre imaginem que eu vou ter uma resposta inicial. E essa resposta inicial é do tipo IgM, por quê? Porque IgM, se vocês lembrarem do PDI do semestre passado, IgM é a primeira imunoglobulina que é formada, que é gerada à exposição de um determinado antígeno. E aí depois, ao longo dos dias se passando, você tem o switch de classe, né, que é a troca de classe da célula B, e aí ela passa a fazer uma imunoglobulina que é um pouco mais efetiva, que no caso é a IgG, para as infecções virais. Então, por isso que a gente fala aqui, na imunidade, que ante o vírus hepatite A total, ele pode dar reagente. Total por quê? Pode ter IgM, se for logo no começo da vacina, no começo da doença, mas depois de algum tempo, de alguns dias, você não encontra mais IgM. Mas o que vai te garantir a imunidade e que é um diagnóstico de imunidade é justamente a IgG, porque a IgG ela vem depois. E os indivíduos que são suscetíveis são aqueles indivíduos que não são reagentes nem para IgM, nem para total, que no caso aí inclui a IgG também.
Então, o indivíduo suscetível é aquele indivíduo que não entrou em contato com o vírus da hepatite A, nem por vacina, nem se contaminando com o vírus propriamente dito, e aí ele não tem nenhum desses marcadores, nem IgG, nem IgM. Então é um indivíduo que é suscetível, ele pode se contaminar com o vírus da hepatite A. Bom, o vírus da hepatite A, então como eu falei no slide anterior, o melhor marcador diagnóstico sorológico é a IgM. Então, a IgM é o melhor marcador sorológico, ela se mantém no organismo de 3 a 6 meses, e aquela coisa que eu falei antes, né? A resposta imunológica adaptativa. Quando você tem a participação de células B, as primeiras imunoglobulinas que as células B produzem frente à exposição daquele antígeno é a IgM, porque é o que a célula B sabe produzir assim que sai da medula óssea. E aí, quando essa célula faz a troca de classe, o seu switch de classe, aí essa IgM ela desaparece e vai dar lugar para IgG. E a IgG, então, ela protege contra uma nova infecção do vírus da hepatite A. E como o vírus não é mutante, então se você teve hepatite A uma vez na vida, você vai ter a IgG que te protege e você nunca mais terá o vírus da hepatite A. Hepatite B. Hepatite B é algo que é um pouco mais complicado os marcadores diagnósticos. Inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui que em muitos concursos para a área da saúde, quando eles colocam questões de hepatite B, porque é um prato cheio esses marcadores para se fazer questão de prova, de concurso, enfim. Bora ver como é que funcionam esses marcadores de hepatite B? Então, antes de falar dos marcadores, vamos só dar uma aula de patologia, mas uma breve introdução à hepatite B. Então, é provocado pelo vírus da hepatite B. Esse vírus ele tem uma dupla fita de DNA. O vírus está presente em todos os líquidos corporais fisiológicos nossos. Então, assim, como é que ocorre a transmissão do vírus da hepatite B? Então, pelo sangue, pelo sêmen, saliva, suor, lágrimas e leite materno. Então, é um tipo de contaminação. Mas para a nossa aula, o que importa mesmo são os marcadores diagnósticos. Aqui, eu tenho os possíveis desfechos de hepatite B em adultos, com frequências aproximadas nos Estados Unidos. Esse fluxograma eu peguei ele do livro de patologia do Robbins, só para dar uma ilustrada como que acontece o desenvolvimento nas pessoas. Então, após você ter uma infecção aguda, isso nos Estados Unidos, tá? A maioria das pessoas, até 65%, acabam desenvolvendo uma doença subclínica, e aí desses eu tenho uma boa recuperação. Ainda tem até 25% de hepatite aguda, cujo qual menos de 1% vai ter uma hepatite fulminante, a maioria acaba se recuperando também. Até 10% eu tenho de indivíduos que são portadores de hepatite B, portadores, portanto, também transmissores, e 4% desses indivíduos que tiveram infecção aguda do vírus da hepatite B desenvolverem então, uma hepatite crônica, cujo qual eu tenho uma taxa muito pequena aí de recuperação, que chega a 0,5%, meio a 1% no máximo, e de 20 a 30% desses indivíduos desenvolvem cirrose, que pode levar à morte. Porém, tanto os indivíduos aqui que desenvolveram cirrose, quanto os indivíduos que mesmo que não desenvolveram cirrose, mas desenvolveram hepatite crônica, eu tenho uma porcentagem de aproximadamente 2,5% que desenvolvem o carcinoma. E a partir daí também eles podem morrer. Então, assim, as porcentagens para a hepatite crônica não são tão grandes, porém, quando ela acontece, o tratamento acaba sendo muito difícil. O tratamento da hepatite B. Por isso, da importância de nós sabermos a nossa sorologia para a hepatite B, certo? E até 21 anos, no Brasil, a hepatite B ela tem vacina e é gratuita pelo SUS. Então, para quem não tomou vacina ainda, informe-se, vamos esperar passar esse surto do corona, né? E aí informem-se e vão tomar a vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B, ela é feita em 3 doses. Então, a primeira dose você toma hoje, a segunda dose você toma daqui a 1 mês, e a terceira dose você toma daqui a 6 meses, contando o primeira dose como referência. Então, são 3 doses
para você se vacinar para hepatite B. Vacinem-se caso vocês ainda não tenham feito a vacina. Bom, bora para o diagnóstico então, né? O diagnóstico, o que a gente procura na hepatite B? Duas possibilidades. Eu posso achar tanto antígenos quanto anticorpos. E o método para isso é o método de ELISA. O método a gente já sabe como funciona, né? Bora ver como que são os marcadores diagnósticos então. Lembrando que os marcadores diagnósticos para hepatite B são aqueles que são as pessoas que montam prova de concurso, etc., adoram colocar esses marcadores de hepatite B que dá uma confundida na cabeça dos alunos. Então, bora lá prestar atenção, ver como é que isso funciona. Bom, então aqui eu tenho desenhado o vírus da hepatite B. Vamos aqui de cima para baixo. Então, eu tenho a parte mais externa do vírus, é um vírus que tem envelope. Nesse envelope dele eu acho o HBS. Toda vez que tiver AG no final, entendo que é antígeno, tá? Então, HBsAg é o antígeno. E aqui embaixo tem o anti-HBs. Então, significa que é o anticorpo ante esse antígeno que se chama HBs. Mas bora continuar lá do começo, então. Então, você tem lá o antígeno de superfície, que é o HBs. Tenho ainda o antígeno do core, que é essa região aqui, ó. A gente está vendo aqui em roxo. Ele é chamado de HBC. E o antígeno E, ou antígeno E, é o HBE, que se encontra aqui nessa região de matriz, ó. Tá vendo? Esse aqui é o HBE. E para esses três marcadores, que são antígenos, nós temos os anticorpos. Então, eu tenho o anticorpo anti-HBs, o anti-HBE e o anti-HBC. Bora ver como isso é trabalhado para o diagnóstico da hepatite B. Então, eu tenho aqui, ó, o HBs, ele se torna, HBs, lembre-se que é um antígeno, tá? HBsAg, olha o AG aqui, antígeno. Ele se torna detectável mais ou menos de 2 a 6 semanas após a infecção pelo vírus da hepatite B. E ele é o primeiro marcador a ser detectado. Então, ele também está na corrente sanguínea, porque os vírus estão, inicialmente, se contamina, ele vai para a corrente sanguínea para depois ir para o fígado. E você encontra na sua corrente sanguínea o HBsAg, que é o antígeno HBs, na circulação sanguínea. É o primeiro marcador, inclusive. Em situação de cura, vocês viram lá que existe a possibilidade de cura, né, para hepatite B. Em situação de cura, o HBs ele vai fazer o quê? Ele vai desaparecer. Vocês concordam que quando você cura, o vírus não está mais dentro de você? Então, o HBs, que faz parte da composição do vírus, ele não vai estar mais presente? Então, quando há cura, o HBs ele desaparece. Um período mais ou menos inferior a 6 meses. Então, no máximo, são 6 meses. Depois que você curou, até o final de 6 meses, já não é mais para ter o antígeno HBs na circulação. E o anticorpo, o anti-HBs, ele começa a ser detectado. E esse anticorpo acaba te protegendo contra uma próxima infecção. O anti-HBs é o único marcador de imunidade. Inclusive, quando você teve a doença ou quando você se vacinou, é o anticorpo anti-HBs. É o que vai determinar se você é imune ou não ao vírus da hepatite B. Ou porque você já teve a hepatite B e curou, ou porque você foi vacinado. Então, o anti-HBs pode ser encontrado e é um marcador de imunidade. Bom, então quando você tem cura e você não acha mais o HBs, o que acontece para a evolução crônica da doença, né? Então, quando há evolução para a doença crônica, o HBs ele persiste e a gente não detecta o anticorpo anti-HBs. Isso é uma característica desse marcador. Então, quando o indivíduo não cura, ele evolui para uma forma crônica da doença, ele continua com antígeno na sua circulação, inclusive porque ele vai estar montando novas partículas virais. Então é meio que até óbvio a gente entender que o HBs vai estar na circulação sanguínea das pessoas infectadas que não curaram. Por quê? Porque evoluiu para uma forma crônica. E, em contrapartida, não se observa o anticorpo anti-HBs.
Bora para o outro marcador. O outro marcador é o HBE ou HBE. E também vocês estão vendo que no final dele tem o AG, que é justamente para falar que é o antígeno. Então, o HBE ele se torna detectável logo após o HBS. Se o HBS tem até de 3 a 6 semanas para aparecer, o HBE, por volta de 5, 6 semana, você já observa ele na circulação também. Inclusive, ele é um indicador de replicação viral. Quando você acha o HBE na circulação sanguínea, indica que o vírus está em processo de multiplicação, está se replicando dentro das nossas células, lá nos nossos hepatócitos, no fígado. Então, quando há situação de cura do indivíduo, quando curou, né? Isso aqui não é antígeno, então curou, não tenho mais a partícula viral em contato comigo, esse antígeno HBE ele vai desaparecendo. Então, quando há cura, o HBE antígeno desaparece de 3 a 6 semanas e dá lugar ao anticorpo, né? O anticorpo anti-HBE, que também acaba te ajudando a uma próxima infecção. E o terceiro marcador é IgM. IgM, então, anti-HBC. HBC, então, é o nosso terceiro marcador. Quer dizer, não o antígeno HBC, que o antígeno HBC a gente não detecta. Mas o que é detectado é a IgM. É o terceiro marcador sorológico a ser detectado. E se é IgM, significa o quê? Que a infecção ela é recente. Lembra que eu falei do vírus da hepatite A? Que a IgM ela sempre dá o início da infecção. Então, a IgM é um indicativo de fase aguda e que a infecção ela é uma infecção recente. Bom, e gradativamente surge o IgG anti-HBC e após 4 a 6 meses mais ou menos de infecção, toda a IgM, né, anti-HBS, ela será substituída por IgG anti-HBC. Então aqui, no início da infecção, você acha a presença de IgM e depois de um tempo, você acha, mais ou menos lá, até 6 meses, a presença do IgG anti-HBC. Então, só para a gente relembrar, né? Então, o HBS está presente na superfície, o HBC está na região do core, o HBE está nessa região de matriz, e para esses antígenos eu também tenho os anticorpos, anticorpo anti-HBS, anticorpo anti-HBE e anticorpo anti-HBC, só para dar uma relembrada. Em situação de cura, como é que fica o quadro desses antígenos e anticorpos que a gente acabou de ver? Então, a situação de cura da hepatite B. Então, situação de cura, como eu não tenho mais o antígeno, que é o vírus da hepatite B, depois de um tempo o HBS some e dá lugar ao anticorpo anti-HBS, que inclusive esse anticorpo é o que a gente vê nos vacinados, lembram? Situação de cura, o HBE, o antígeno, também desaparece, vai dar lugar ao HBE. E a IgM, mesma coisa, situação de cura, depois de um tempo ela desaparece e vai dar lugar ao IgG anti-HBC. Bom, em caso da doença evoluir então para a forma crônica, então a gente viu os marcadores todos juntos no slide anterior, falando se houvesse cura. Agora o próximo slide a gente vai ver para a evolução crônica da doença, não sarou, da hepatite. Então o que acontece? O HBS ele persiste, concordam? Porque não curou, o vírus está lá, então o antígeno vai estar presente. A mesma coisa acontece com o HBE, olha, ele está presente e ao longo dos dias, meses, ele continua presente, porque não curou, então o antígeno do vírus está lá. A única diferença do HBS aqui é que no HBE ou HBE eu também tenho o anticorpo sendo formado, certo? E para o HBC, eu continuo. Lembra que o HBC eu não detecto o antígeno? Então, no começo da infecção, eu tenho a presença da IgM e mais do meio para o final, a gente tem a presença, depois de algumas semanas, na verdade, a presença da IgG anti-HBC. Bom, vamos falar agora da hepatite C.
Hepatite C também é uma hepatite muito grave que acomete alguns milhões de pessoas no mundo. Tem uma estimativa aí de 175 milhões de pessoas contaminadas com o vírus da hepatite C. A grande maioria dessas pessoas não sabem que estão doentes, porque a doença ela tem uma evolução que é muito silenciosa. O vírus vai agindo na covardia ali no indivíduo. O indivíduo está doente e ele não apresenta sintomas por 10, 20, até 30 anos. E aí a doença só vai aumentando. Quando o indivíduo começa a ter sintomas da hepatite C, muito provavelmente o fígado já está bem prejudicado. E aí não tem muito o que fazer, né? Tem que observar, tratar, e caso não haja tratamento, dependendo do comprometimento do fígado, cirrose, carcinoma hepático, a única solução, muitas das vezes, é fazer o transplante. Então, para que isso não aconteça, é interessante que nós saibamos a nossa sorologia, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, certo? Bom, o vírus da hepatite C é um vírus que é um vírus de RNA, é um vírus envelopado, olha aqui o envelope viral dele. Então aqui está o RNA dentro do capsídeo do vírus, e é um vírus que pertence à família Flaviviridae, o vírus da hepatite C. Aqui eu tenho os possíveis desfechos da hepatite C em adultos, também nos Estados Unidos. Também peguei essa figura do Robbins. Então você tem aqui a infecção aguda dos indivíduos. Dessas, 15% pode levar a processo de resolução da doença. 85% quem se contamina com o vírus da hepatite C desenvolve hepatite, 85% de hepatite crônica. Desses, 80% doença estável, 20% evolui para uma cirrose, o qual 50% pode desenvolver uma cirrose estável e 50% pode ir para a morte. Desses, de 1 a 4% que tem cirrose, pode desenvolver um carcinoma no fígado. E após infecção aguda, é raro, mas pode acontecer também em indivíduos que a hepatite pode ser fulminante, então ele nem chega a cronificar, a hepatite já mata ele logo no começo, mas também isso é raro, essa característica de hepatite fulminante no caso de hepatite C. Bom, então quais são os marcadores imunológicos para o diagnóstico de hepatite C? Diferente do que acontece com a hepatite B, aquele monte, né? A hepatite C é um pouco mais simples, então na aguda você acha o anticorpo anti-HCV, que na aguda a gente vai ver qual tipo de anticorpo, IgM. E na crônica, o que a gente observa? A mesma coisa, um anticorpo anti-HCV, porém não mais a IgM, sim da IgG. A não ser que você esteja lá no finalzinho desse período agudo, entrando na crônica, pode ser que você faça o diagnóstico também da IgM. Mas dependendo como as pessoas só vão ter sintomas depois de alguns anos de hepatite C, pode ser que você esteja cronificado pela hepatite C e o que vai estar presente na sua circulação sanguínea vai ser a IgG. Certo? E diferente do vírus hepatite B, para hepatite C não há vacina. Então, cuidado redobrado com a hepatite C. Aliás, com todas as hepatites, né? Mas a hepatite C não tem a vacina. Bom, o algoritmo laboratorial da hepatite C funciona como, então, né? Então, primeiro, você faz uma ELISA, que é o diagnóstico de triagem, dando não reagentes, está liberado. Dando reagente, você faz um confirmatório, que é o Western blot. E o Western blot dando positivo, você faz uma genotipagem com PCR para saber então qual que é o melhor tratamento para tratar esse tipo de vírus. O Western blot dando indeterminado, então você faz uma PCR para confirmar. E o Western blot sendo o confirmatório, digamos que esse reagente foi um falso positivo, e aí quando você faz um Western blot dá negativo, então você descarta esse indivíduo e não precisa tratá-lo. Hepatite D. O vírus da hepatite D é um vírus defeituoso.
ele não infecta sozinho as pessoas. Então, para que ocorra a infecção do vírus da hepatite D, que também pode ser chamado de hepatite delta, há necessidade do vírus da hepatite B de bola. Então, bora ver como é que isso funciona? Então, a transmissão ocorre por relações sexuais desprotegidas e por objetos cortantes, como lâminas de barbear, agulhas e seringas, ou outros materiais, como escova de dente compartilhada, você pode transmitir o vírus da hepatite delta. Então, esse vírus, ele é, como eu já falei antes, ele é totalmente dependente da co-infecção do vírus da hepatite B, né? Sem o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite delta ele não vai para frente, porque ele precisa do HBS para que ocorra a sua multiplicação. Então, como eu falei antes, é um vírus defeituoso, ele precisa do HBS do vírus da hepatite B. Mas tem um detalhe aí, quando você tem o vírus da hepatite B e o delta na mesma pessoa ao mesmo tempo, a agressividade da doença é muito maior. Você vai ter uma hepatite que vai ser muito mais grave do que tivesse apenas o vírus da hepatite B. Então, existem duas possibilidades, né, para você adquirir esse vírus da hepatite delta ou D. Na co-infecção, o que é a co-infecção? Você é uma pessoa que é saudável, não tem nenhum nem o outro, e aí você é infectado junto, né? Tanto com o vírus da hepatite delta quanto o vírus da hepatite B. Tem esse chamado de co-infecção. Ou a outra possibilidade é a superinfecção. O que é a superinfecção? O indivíduo já possui o vírus da hepatite B nele, e aí ele se contamina com o vírus da hepatite delta, ou ele pode se recontaminar também com o B e o delta juntos, e aí você tem o processo chamado de superinfecção. Então, a co-infecção, o indivíduo não tem nenhuma das duas e se infecta com os dois, e na superinfecção, o indivíduo já tem o vírus da hepatite B e depois ele se contamina com o vírus da hepatite delta, certo? Bom, e os marcadores sorológicos para o diagnóstico da hepatite D, então também bem mais simples do que da hepatite B, né? Então eu tenho a presença de IgM na infecção aguda e IgG ou IgG na crônica, ou aqui como está escrito total, né? Dependendo de qual mês você fizer o seu teste, você pode pegar um pouquinho de IgM também, por isso está aqui total na crônica. Hepatite E. A hepatite E ela é um vírus também de contaminação fecal-oral. É muito parecido com o vírus da hepatite A. Porém, ela está presente mais na Índia, né? Ela é endêmica da Índia. No mundo industrializado, esse vírus quase não existe. Então, o vírus da hepatite A, ele resulta da infecção pelo vírus da hepatite A. Hepatite E, desculpa, estou falando A, mas hepatite E, gente, desculpa. Esse vírus da hepatite E é um vírus de simples fita de RNA, olha que simples fita de RNA, não tem envelope. A transmissão é igual da hepatite A, do vírus da hepatite A, por ingestão e água contaminadas, né? A contaminação é fecal-oral. A hepatite E, a doença é diagnosticada por detectar IgM no sangue, então você acha IgM lá. O RNA do vírus pode ser detectado nas fezes durante a fase aguda da doença, quando você tem o IgM, se está na fase aguda e você nas fezes do indivíduo, você pode achar esse RNA em cerca de 50% dos casos. Você acha o RNA nas fezes por PCR. A IgM ela desaparece durante a primeira fase da recuperação e a IgG ela persiste e confere proteção contra uma infecção subsequente. Então, dessas hepatites que a gente viu todas aí, as mais tranquilinhas então são a hepatite A e a hepatite E. E com destaque aí para hepatite B e hepatite C, que são muito graves. E hepatite B, quando combinada com o vírus da hepatite delta, o indivíduo vai ter uma doença muito mais grave e muito mais rápida também. Os marcadores imunológicos para o vírus da hepatite E, para diagnóstico, então você tem
na fase aguda a IgM, e como ela não cronifica, então você não tem a cronificação da doença. Porém, depois que ele sara, ele vai ter IgG, que não é um indicativo de cronicidade da doença, mas sim um indicativo que o indivíduo já teve a doença, a IgG. E é basicamente isso. Tá bom, pessoas? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.